Boa noite a todos. Meu nome é Angélica dos Reis Rodrigues, eu sou da Sociedade Espírita Jorge, e é com muita alegria, que nós hoje aqui estamos para compartilhar o nosso estudo, acerca de uma temática do Evangelho, temática essa que é mundos de expiações e prova. Agradeço ao 12º Seu pelo convite e que possamos ter momentos bastante agradáveis, nesse compartilhar de ideias que a doutrina espírita nos propõe. Então, para que possamos iniciar, nós vamos fazer uma leitura, de uma mensagem essa que está no Reformador, na revista do Reformador, que é de maio de 1963. Essa mensagem, ela está pautada na mensagem contida no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, que vai dizer assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para nós. Então, a mensagem de hoje se chama No Reino em Construção. Escutaste o pessimismo que se esmera em procurar as deficiências da humanidade, como quem se demora deliberadamente nas arestas agressivas do mármore de obra-prima inacabada, e costumas dizer que a terra está perdida. Observa, porém, as multidões que se esforçam silenciosamente pela santificação do porvir. Compulsaste as folhas da imprensa, lendo a história do autor de homicídio lamentável, e sobre extrema revolta trouxeste ao labirinto das opiniões contraditórias a tua própria versão do acontecimento, asseverando que estamos todos no teatro do crime. Recorda, contudo, os milhões de pais e mães tocados de abnegações e heroísmo que abraçam todos os sacrifícios no lar para que a delinquência desapareça. Conhecem jovens que se transviaram na leviandade, desvairando-se em golpes de selvageria e loucura, examinando acremente determinados sucessos que devem estar catalogados na patologia da mente, admite que a juventude moderna se encontra em adiantado processo de desagregação do caráter. Relaciona, todavia, os milhões de rapazes e meninas debruçados sobre livros e máquinas, através do labor e do estudo, em muitas circunstâncias, imolando o próprio corpo à fadiga precoce, para integrarem dignamente a legião do progresso. Sabes que há companheiros habituados aos prazeres noturnos e, ao vê-los comprando o próprio desgaste a preço de ouro, acreditas que toda a comunidade humana jaz entregue à demência e ao desperdício. Reflete, entretanto, nos milhões de cérebros e braços que atravessam a noite, no recinto das fábricas e junto dos linotipos em hospitais e escritórios, nas atividades da limpeza e da vigilância, de modo a que a produção e a cultura, a saúde e a tranquilidade do povo sejam asseguradas. Marcastes o homem afortunado que enrijeceu mãos e bolsos na sovinice, e esposas a convicção de que todas as pessoas abastadas são modelos completos de avareza e crueldade. Considera, no entanto, os milhões de tarefeiros do serviço e da beneficência, que diariamente colocam o dinheiro em circulação, a fim de que os homens conheçam a honra de trabalhar e a alegria de viver. Não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns. Medita em todos os que se encontram suando e sofrendo, lutando e amando no levantamento do futuro melhor, e reconhecerás que o divino construtor do reino de Deus no mundo está esperando também por ti. Então vamos orar. Neste momento de hora, Senhor, elevamos os nossos pensamentos, buscando a ti, buscando no seu olhar amigo,
na certeza das suas mãos direcionadas a nós, o conforto, o acolhimento, as orientações necessárias, Senhor, para que possamos desenvolver em nós uma leitura adequada do mundo em que vivemos, uma leitura adequada das nossas conquistas, uma leitura adequada, Senhor, daquilo que podemos desenvolver, do quanto podemos ajudar, do quanto podemos nos integrar, Senhor, a este planeta, que é a nossa atual casa, que é o nosso atual refúgio, que traz os elementos necessários, Senhor, para o nosso refazimento, que traz elementos necessários para o nosso desenvolvimento e para que possamos nos encorajar nessa caminhada que, a princípio, se apresenta difícil, mas que também é recheada, Senhor, de oportunidade, que é recheada de ajuda, que é recheada, Senhor, de companheirismo. Que o nosso olhar, que os nossos corações, que a nossa mente, Senhor, esteja sempre a serviço do bem. E sendo assim, desejamos, Senhor, que neste momento de integração, neste momento em que nos permitimos, mais uma vez, estar diante do Evangelho, deixemos os nossos corações, deixemos a nossa faculdade e a nossa possibilidade de raciocinar a serviço do bem. Obrigado, Jesus, pela oportunidade. Obrigado, mentores espirituais do 12º, do 18º CIL, que neste momento nos oportunizou esses momentos com Jesus. Muito obrigada, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite. Peço desculpa aqui na prece, né? Acaba que eu sou do 12º CIL, que inclui a região de Vila Isabel, Tijuca, e na hora da prece eu me enrolei entre o 12º e o 28º CIL. Na verdade, isso não tem importância, porque nós sabemos que é uma soma de forças, né, espirituais para que a gente possa desenvolver o trabalho da melhor maneira possível e, acima de tudo, né, o grande objetivo é que nós possamos nos desenvolver. Então, vamos lá, vamos iniciar o nosso momento de estudo, né? O nosso momento de integração. Então, para que a gente possa iniciar, mais uma vez, vou localizar, nós vamos hoje tecer algumas reflexões em torno, né, do capítulo 3 do Evangelho, dos itens 13 a 15, que falam sobre os mundos de expiações e de provas. Essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo é uma parte conhecida como as orientações dos Espíritos, que nessa noite em especial é uma orientação de Santo Agostinho. E para que a gente possa entrar nessa orientação, ou compreender melhor essa orientação, a gente vai ler um trecho do Evangelho, que está lá no Evangelho de João, que é de onde Santo Agostinho vai tecer essas reflexões. Então, nos disse Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E, a partir daí, a gente começa trocando, né, informações, reconhecendo que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 2, Kardec vai nos dizer que a casa do Pai é o universo. Então, a casa do Pai é todo o universo, todos os orbes, né? Todos os planetas, nós que estamos na Via Láctea, nós que compomos, né, o sistema solar, a nossa estrela alimentadora de luz, de energia, é o Sol, mas nós sabemos que existem outros sistemas. E compreendemos hoje que, de maneiras diferenciadas, né, diferenciadas da nossa compreensão, né, porque não é para ser diferente, é que a nossa capacidade de compreender, a nossa capacidade de ler o que seja a vida, é proporcional, né, às nossas limitações, ao nosso desenvolvimento. Então, mesmo não sendo capazes ainda de detectar outras expressões de vida, nós sabemos que existem vários orbes no nosso planeta, ou melhor, no universo,
e que esses orbes, eles são habitados. Então, vamos compreender que, sim, o universo é a casa do Pai. Só que as diferentes moradas são os diversos mundos que circulam, né, o espaço infinito, nos diz o Evangelho, e vai oferecer aos espíritos que encarnam nele as moradas correspondentes ao seu grau de adiantamento. Então, o que essa informação nos traz? Essa informação nos traz que são diversos orbes habitados? São, mas esses orbes serão habitados de acordo com as necessidades daqueles espíritos que o compõem. Então, nós já podemos compreender que o nosso planeta, trazendo, né, para a nossa realidade, o nosso planeta Terra, ele compõe as condições necessárias para o nosso desenvolvimento. Que desenvolvimento? O nosso desenvolvimento moral, o nosso desenvolvimento intelectual, o nosso aperfeiçoamento. Ok? Bom, mas voltamos, né, ao tema que é um pouco mais extenso, né, que não é só tratando do planeta Terra. O nosso tema, ele diz mundos de expiações e provas. Mundo de expiações e prova, nós, então, precisamos entender o que são as expiações, o que são as provas. Para essa compreensão, nós fomos buscar o livro O Consolador, que é um livro, né, de entrevista, de perguntas e respostas a Emmanuel. E foi perguntado a Emmanuel, lá na questão 246, qual a diferença entre provação e expiação. E Emmanuel vai dizer para a gente o seguinte: provação é a luta que ensina ao discípulo, rebelde, preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Traduzindo, nós podemos entender que prova é o grupo de situações que nós precisamos vivenciar para quê? Para que sejamos estimulados ao desenvolvimento. Então, prova, ele é um processo natural de educação do espírito, de desenvolvimento do espírito. Então, são as situações normais de uma encarnação para que a gente possa se desenvolver. E a expiação, o que seria a expiação? São aquelas situações relacionadas aos equívocos que nós cometemos, relacionados às dificuldades que nós possuímos, relacionados aos nossos enganos, relacionados aos nossos vícios. Então, essas situações são situações relacionadas à correção. Aquilo que nós precisamos corrigir. Precisamos entender, e os espíritos nos dizem isso, que a nossa encarnação, e isso está também no Livro dos Espíritos, a nossa encarnação ela tem um objetivo claro de desenvolvimento, né? Nos dizem os espíritos, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, nós, que fomos criados simples e ignorantes, ignorantes no sentido de desconhecer as nossas relações conosco, desconhecer a nossa relação com Deus, desconhecer a nossa relação com a própria natureza. Nós, assim como nós temos na própria encarnação, né, aquele estado de infância, então, nós fomos criados simples e ignorantes para que a gente pudesse o quê? Nos desenvolvermos. E à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós temos a possibilidade de, nesse processo de desenvolvimento, buscar ações, construir atitudes, construir a nossa vida enquanto espíritos que somos, que apresenta-se com uma determinada personalidade, de uma maneira mais ajustada à lei. Mas alguns de nós se afastam da lei. E quando a gente fala a lei, a gente está falando lei do amor.
Lei essa que proporciona e que nos convoca ao desenvolvimento da fraternidade, ao desenvolvimento da solidariedade, ao desenvolvimento da tolerância, ao desenvolvimento da bondade, ou seja, todas aquelas virtudes necessárias ao aperfeiçoamento do espírito que nós somos. Mas alguns de nós, nesse caminhar, optamos, às vezes, né, e até mesmo pela própria ignorância, nós optamos por não nos esforçarmos tanto em busca desse desenvolvimento. E aí cometemos equívocos. E temos a expiação como sendo esse momento do espírito em que ele precisa voltar aos bancos escolares e consertar, regenerar, né? É sempre necessário lembrar que, quando nós temos uma relação conflituosa que gera, por exemplo, mágoa, dor, ódio, né? Tudo isso ele só acontece porque existiu uma relação que tem como meta a fraternidade, o amor. Se a gente não gera fraternidade, nós precisamos passar por situações em que iremos reconquistar, e aí sim, reconquistar esse amor ao ponto de novamente gerarmos a fraternidade. Podemos entender mais ou menos como sendo a nossa realidade escolar, né? Nós temos o que chamamos de ano letivo. Durante o ano letivo, um aluno ele vai ter acesso a uma parcela do conhecimento que está organizado em currículo, né? Currículo é esse que nós conhecemos como matemática, física, química, biologia, português. Então, está lá relacionados, estão organizados. A gente tem a figura de um mentor, que são os nossos professores, coordenados, né? A escola ela é coordenada por uma equipe diretiva, uma equipe gestora, é o diretor, são os coordenadores pedagógicos, são os orientadores educacionais, ou seja, podemos dizer que nós, na nossa jornada, na nossa encarnação, somos os alunos. E que, diante dessa proposta de aprendizagem, né, nós vamos passando por diversas situações. É a convivência com os colegas, é a convivência com os professores, é a convivência com a equipe gestora, é a convivência com a equipe de funcionários, né, que fazem aquela máquina funcionar. E nós, nessa oportunidade de convivermos, nós vamos estabelecer relações afetuosas, mas nós também podemos estabelecer uma relação gerada pela negligência, quando nós decidimos não estudar. E nós sabemos também que nesse processo nós vamos passando por avaliações. Uma avaliação qualitativa, né? Os professores observam o empenho do aluno, né? O comprometimento desse aluno, se ele realiza as tarefas, se durante a aula ele é esse aluno aplicado que busca tirar suas dúvidas, né? Olha, que faz esse movimento de aprendizagem ser um movimento mais dinâmico. E aí, nessas avaliações, também tem a avaliação quantitativa, que é aquela que está relacionada às provas, às atividades, aos exercícios propostos pelos professores. Bom, olhando para a escola, nós sabemos que cada escola, né, que o processo educacional, melhor dizendo, ele determina para você um determinado nível. Desculpa, determina um determinado, mas ele busca que você atinja um determinado nível, e esse nível, muitas das vezes, ele está associado a uma nota. Se esse aluno atende essas expectativas, alcança esse nível, o que acontece com ele? Ele avança, ele, no próximo ano letivo, ele estará em outra turma, a ele será dado uma nova série de conteúdos. Se esse aluno não alcança esse nível, ele fica retido. No próximo ano letivo, nós sabemos que ele passará pelo dissabor da repetição dos conteúdos, e isso será mais penoso. Passará pelo dissabor de se afastar daqueles colegas que seguiram e ele não. Passará pelo dissabor de ter que fazer uma avaliação pessoal e perceber que ele precisa se empenhar
mas que ele precisa colocar mais energia, somos nós. E olha, entenda que em momento nenhum eu falei em punição. Expiação não é punição. Expiação não é castigo. Expiação é oportunidade de nós completarmos o nosso processo de aprendizagem. Expiação é um processo educacional. Então, nenhum de nós, espíritos, estará no mundo para ser castigado. Não existe isso. Mundo para castigo. Mundo de expiações e prova, ele não é um mundo para sermos castigados. Mas os mundos, eles são proporcional, né, ao nosso adiantamento, às nossas necessidades. Às nossas necessidades, ao desenvolvimento das nossas faculdades. E é interessante que, quando nós falamos isso, nós vamos lembrar lá que Kardec organizou os mundos, né? Ou melhor, classificou os mundos de acordo com categoria, nos dizendo o seguinte, olha, existem mundos primitivos. O que seriam os mundos primitivos? São os mundos destinados às primeiras encarnações dos espíritos, as primeiras encarnações das almas, de uma maneira bem simples, tá, gente? Mais profundo. Mundo de expiações e provas. São os mundos onde nós percebemos que o mal ainda domina. Pela ignorância, por aquilo que nós ainda desconhecemos, por ainda não compreendermos, né? Pelos espíritos ainda não compreenderam a beleza, os resultados da bondade, da fraternidade, da solidariedade, nós ainda, né, os espíritos ainda se permitem dominar pelo equívoco, porque, no geral, nós procuramos o prazer mais imediato, né? Nós procuramos os caminhos mais simples, né? A gente quer sempre facilitar a nossa vida. Então, se nós queremos facilitar, às vezes a gente comete equívocos. Às vezes é muito mais fácil completar o processo, mas o nosso olhar é sempre no resultado, e aí tentando buscar o resultado imediato, nós cometemos equívocos. Então, o mundo de expiações e provas ainda é um mundo onde domina o mal. O mundo de regeneração, vai nos dizer Kardec, que são os mundos nos quais as almas que ainda têm a expiar, que ainda têm se regenerar, que ainda têm de repetir algumas lições, que ainda precisa desenvolver-se, educar-se, aure forças, né, novas, e repousam das fadigas. É interessante que nós podemos dizer que o mundo de regeneração, que é o mundo em transição, é esse mundo onde nós vamos perceber que existe um equilíbrio entre o bem e o mal, onde os espíritos estão mais despertos às suas próprias necessidades enquanto espíritos são. Que os espíritos estão menos voltados para suas necessidades físicas e mais voltados para suas necessidades espirituais. Kardec vai nos falar dos mundos ditosos, onde o bem supera o mal. E nos faz falar também dos mundos celestes e os divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, nos apresentando essas categorias, e precisamos entender que isso é uma apresentação didática, para que nós pudéssemos compreender que existem os mundos proporcionais às nossas condições e que essas condições passam pelo desenvolvimento espiritual dos espíritos. Desenvolvimento, aí você vai falar desenvolvimento espiritual? Sim. Quando nós estamos falando do desenvolvimento das características dos espíritos de bondade, de fraternidade, de reconhecermos-nos como iguais, de solidariedade, de tolerância, de humildade, nós estamos falando das características que nos mostram como sendo imagem e semelhança a Deus. São essas características que nos aproximam de Deus. E essas características, elas são próprias dos espíritos, elas não é do corpo. Não são as nossas riquezas materiais.
quando nós estamos falando do desenvolvimento da inteligência, inteligência essa que se coloca a serviço de uma comunidade, proporcionando bem-estar, proporcionando o que nós estamos fazendo agora. Estamos distantes, mas ao mesmo tempo ligados, né? Em função da tecnologia, ó, é a inteligência a serviço da comunidade. Olha, isso é desenvolvimento da habilidade espiritual, não é do corpo. Então, quando Kardec nos apresenta as diversas categorias, ele está falando exatamente disso. Ele está falando do desenvolvimento das habilidades e das faculdades do espírito. Então, cada um desses mundos, ele terá relação com essa necessidade. E aí nós voltamos, né, ao que é essencial, ou a proposta de reflexão de Santo Agostinho, que ele começa dizendo para a gente o seguinte, olha, o nosso tema é mundo de expiações e prova. Se nós queremos saber o que é o mundo de expiações e prova, Santo Agostinho vai nos dizer, ele diz o seguinte, que vos direis dos mundos de expiações que já não saibais, pois baixo observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência, em grande número dos seus habitantes, indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Então, se nós queremos conhecer as características de um mundo de expiações e provas, nós vamos olhar para o nosso. Mas olha só que é interessante. Santo Agostinho propõe que nós façamos uma leitura do mundo. Mas ele propõe que essa leitura comece pela observação daquilo que nós já desenvolvemos, daquilo que nós já conquistamos. São as conquistas do intelecto, né? Aquilo que nós temos proporcionados pelo desenvolvimento intelectual. Aquilo que nós temos proporcionado pelo desenvolvimento da relação do homem com a natureza. O desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da ciência. É interessante isso. Então, ele propõe, sim, é possível que nós identifiquemos as características de um mundo de expiações e provas? Leia o seu próprio mundo, mas leia o seu próprio mundo utilizando a lente da coerência. Então, ele propõe que, no primeiro momento, nós olhemos as nossas conquistas, aquilo que já fizemos. Podemos olhar para a nossa história, né? O quanto de sacrifício nós não precisamos mais fazer sobre o ponto de vista físico, porque nós já desenvolvemos a nossa inteligência de maneira que temos hoje facilitadores na nossa vida. Estamos fazendo isso, mais uma vez eu lembro, estamos fazendo isso, estamos à distância. Passamos por um momento muito difícil, que foi a pandemia, apesar dela não ter terminado, mas houve um momento, o ápice da pandemia foi muito doloroso para todos nós, pela incerteza, pelo retorno à pátria espiritual dos nossos queridos, pelas notícias que nos chegavam, né? E que nos tiraram de uma certa forma, nos tiraram da nossa zona de conforto, por aquilo que nós ainda precisávamos desenvolver, né? Pela tristeza mesmo gerada por tantas notícias de dores, por percebermos os nossos entes queridos em sofrimento. E aí nós tivemos o auxílio da tecnologia, né? Pois foi necessário que ficássemos afastados uns dos outros, e aí, através da tecnologia, da internet, do desenvolvimento, né, dessas máquinas, né, de computadores, celulares, tablets, nós podemos, foi-nos possível nos aproximarmos. Tivemos que ficar afastados de nossas casas espíritas e, no entanto, nos foi possível fazer de nossas casas físicas, núcleos das nossas instituições espíritas, né? E isso falando da doutrina espírita, ou melhor, das casas espíritas
mas isso aconteceu em todas as expressões religiosas, né? A tecnologia a serviço da aproximação. Vimos cientistas trabalharem arduamente no desenvolvimento de uma medicação que pudesse amenizar esse momento, tanto é que estamos já vivenciando um momento um pouco mais tranquilo em função das vacinas que nos chegaram. Vimos profissionais trabalhando num sacrifício hercúleo para que pudesse minimizar, né, a ação dessa doença que nos chegou. Vimos o desenvolvimento, o quanto foi necessário o desenvolvimento tecnológico enquanto instrumentos para a manutenção da vida, respiradores e tudo mais. Todos esses instrumentos tecnológicos que a medicina proporciona. Então, olha, isso é fruto do quê? Isso é fruto do desenvolvimento da inteligência, do desenvolvimento intelectual dessa humanidade. Então, Santo Agostinho propõe que a nossa leitura do mundo comece a partir disso. O quanto nós desenvolvemos intelectualmente no decorrer da nossa história enquanto espírito, enquanto humanidade terrestre. Ele pede isso, né? Mas ele também vai nos dizer que a atual humanidade ela é caracterizada por esse desenvolvimento intelectual, mas também, aí tem outro ponto, mas também, nos diz Santo Agostinho, os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Então, nós vamos perceber que, alinhado ao desenvolvimento da inteligência, reconhecendo as expressões do desenvolvimento intelectual, nós também vamos perceber nessa mesma humanidade elementos que estão relacionados ao quê? A nossa imperfeição moral. São os nossos vícios, né? São as misérias humanas, o preconceito, a violência, a desigualdade social ou as desigualdades sociais geradas pelo orgulho, pela ganância, pelo egoísmo, pela vaidade. As guerras, a luta pelo poder transitório, né? Nós estamos vivenciando não só uma guerra, porque nós podemos falar da guerra hoje entre a Ucrânia e a Rússia, mas existem outras guerras acontecendo nesse orbe. Nós temos guerras aí de anos, que estão há anos acontecendo. Nós ainda temos guerra. Nós ainda proporcionamos a guerra em função desse poder transitório. E todas as situações difíceis geradas pelas imperfeições humanas. Todas as situações difíceis. Então, nós vamos perceber que o mundo de expiações e provas, ou melhor, os mundos de expiações e provas, eles têm características, as suas características serão identificadas pelos espíritos que o habitam. Não são as características físicas do planeta que vão dar a ele, que vão classificá-lo nas categorias apresentadas por Kardec. E sim as condições, as características dos espíritos relacionados, ou os espíritos ligados a esses orbes, que darão a elas essas características. E aí o Evangelho ainda vai dizer o seguinte, olha, em função dessas características dos espíritos, foi por isso que Deus colocou no mundo ingrato, para expiarem as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a planeta majestoso. Então, nós vamos entender que, pela própria leis divinas, que não é castigo, pelas próprias leis divinas, que passam pela necessidade de trabalharmos
que passa pela necessidade do sacrifício. E eu vou dizer que não é o sacrifício gerado pela dor, mas que passa por nós compreendermos que todas as ações que geram trabalho é um ofício sagrado, porque é para o nosso desenvolvimento moral. Vendo no trabalho esse ofício sagrado, é que nós vamos efetivamente nos desenvolver para que, em um outro momento, possamos estar no mundo mais ditoso, no mundo onde tenhamos menos dor, menos miséria. Mas isso não depende da constituição física do mundo, isso depende das constituições espirituais, dos valores espirituais que nós já somos capazes de expressar, de compartilhar com aqueles que estão à nossa volta. E o interessante é exatamente isso. Perceber que as classificações na verdade, quando Kardec faz essas classificações, Kardec está nos convidando a uma análise, né, para que a gente possa compreender se nós já conquistamos as características necessárias para contribuir na transformação do nosso planeta. E é interessante que ele também vai dizer, olha, entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para ir em expiação. Olha só que interessante. Boa parte de nós aqui estamos em expiação. Mas existem espíritos que estão na Terra não em processo de expiação. E aí a gente vai lembrar novamente da questão 132, que vai falar do objetivo da encarnação, né? Onde os espíritos apresentam o objetivo da encarnação como sendo essa oportunidade de nós nos aperfeiçoarmos, de nós nos tornarmos perfeitos, de nós nos desenvolvermos, de nós somarmos todas as virtudes necessárias para que, em algum momento, nós possamos dizer, olha, eu conheço o amor. Né? Porque perfeição é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei. Essa é a lei. Jesus resumiu a lei nessas relações. Relação de amor a Deus, relação de amor ao próximo, relação de amor conosco, a nós mesmos. Então, podemos dizer, ou podemos entender, né, que quando formos espíritos perfeitos, nós conheceremos integralmente o amor. Hoje, o amor para nós é essa busca de desenvolvermos todas as características positivas ao espírito. Desenvolver a paciência, desenvolver a benevolência, desenvolver a indulgência, a tolerância, a solidariedade, a fraternidade, e assim por diante. Todas aquelas qualidades que nos colocam em condições melhores. É a perfeição. Mas os espíritos também vão dizer que, para alguns que estarão nesse processo de encarnação, ou melhor, para alguns espíritos, a encarnação é uma expiação, para outros é uma missão. E aí, Santo Agostinho, ele diz para a gente que há espíritos que estão encarnados em mundos de provas e expiações, que acham em processo de educação, porque eles acabaram de sair da infância. Então, há espíritos que estão nesses mundos, que estão aqui na Terra, não porque estão ligados a um equívoco do passado, a um delito do passado, a uma necessidade de reconstrução de uma relação de amor que, por suas ações, geraram uma relação de ódio, de mágoa, de perseguição, não. Há espíritos que aqui estão também com o objetivo de aperfeiçoamento intelectual, de aperfeiçoamento moral, para que possam chegar todos ao nível de esclarecimento. É a troca, é a troca. Lembra, né? Quando a gente pensa na questão dos bancos escolares, a gente passa por isso, que é a ideia daquele que ficou retido, ele tem a oportunidade de, nessa convivência com outros colegas, dele mudar o seu papel, transformar-se num ajudador, pela experiência que ele já tem, por aqueles conteúdos que irão chegar a ele, de uma certa forma, já está
impregnado no seu intelecto. Basta ele desenvolver. Conosco é a mesma coisa. Então, alguns espíritos aqui estão porque estão no seu processo natural de desenvolvimento. Estão passando pelas necessidades da vida também para desenvolver a solidariedade, a fraternidade, a tolerância, desenvolver a sua inteligência, mas nesse processo de troca com o espírito que é mais adiantado e que está repetindo a lição. E aí é interessante que Santo Agostinho, então, irá nos dizer que nos mundos de expiações e prova, os espíritos que estão em expiação, na verdade, eles são estrangeiros. Na verdade, eles são estrangeiros. Então, esse espírito que está ligado à infância, né, que poderíamos dizer, no primeiro momento, que são os espíritos mais primitivos, eles estão no seu processo natural. Aqueles que eu poderia dizer nós, acredito que sim, aqueles que estão em expiação, eles são espíritos que são estrangeiros, que têm experiência não só desse planeta, mas de outros planetas, que, por sua condição de rebeldia, por sua condição de não aceitar que a sua grande missão, a sua grande tarefa não é as necessidades físicas, mas sim as necessidades de desenvolvimento espiritual, eles estavam causando dificuldades a esse planeta que está avançando. Porque, da mesma maneira que os espíritos, os planetas também avançam. Eles mudam de categoria. Por quê? Porque os planetas, se eles têm relações com as qualidades, com o desenvolvimento dos espíritos que estão ligados a eles, se esses espíritos vão desenvolvendo, o planeta também vai se desenvolvendo. E aquele que causa resistência a esse desenvolvimento, ele sai do convívio, né, desses espíritos que estão avançando. Então, a maioria dos espíritos em expiação são espíritos que já ocuparam outros orbes. É claro que nós sabemos que devemos estar ligados, por exemplo, ao planeta Terra há séculos, né? Há séculos estamos ligados ao planeta Terra. E que nós estamos, né? Apesar dessa didática, expiação e provas, as coisas elas não são tão separadinhas assim, né? Nós podemos dizer que nesse processo de expiações e provas, há alguns momentos que nós estamos em expiações e somados a momentos que nós estamos em provas, né? Não é tudo separadinho assim, é só por uma questão de entendimento, né? Então, há situações que nós estamos vivenciando hoje relacionadas ao nosso passado nesse próprio planeta, e há situações que nós estamos vivenciando relacionados às nossas diversas vivências. E aí a gente fica pensando o seguinte, né? Lá no próprio Livro dos Espíritos, lá na questão 998, os espíritos vão dizer que a expiação ela se cumpre durante a existência corporal, pelas provas às quais o espírito está submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais ligados ao estado de inferioridade do espírito. E aí, volta ao ponto. Expiação não é castigo. Ter uma nova oportunidade encarnatória não é castigo. É para quê? Minimizando, na tentativa de fazermos avançar. Por quê? Porque a gente tende, diante das nossas dificuldades, nós temos a tendência a paralisar. Paralisar pela culpa, né? Então, quando você, no geral, quando nós percebemos que cometemos uma falha muito grande, nós temos a propensão a paralisar pela culpa. Ou quando nós nos sentirmos vitimados por alguém,
quando alguém nos causa uma dor muito grande, quando nós estamos magoados, nós também tendemos a paralisar pelo desejo de vingança. Então, a expiação, olha, a encarnação vem com a possibilidade do esquecimento do passado, com a possibilidade de refazermos os nossos caminhos, ou seja, reaprendermos as lições, com a possibilidade de nós reatarmos, refazermos, nos ligarmos às nossas relações afetivas do passado. Tudo isso recheado com a presença de tutores, lembra dos professores? São os nossos amigos espirituais, com a presença de tutores, com as orientações de um guia, que é Jesus, pois nós temos o Evangelho, que nos mostra quais são as condutas a serem desenvolvidas para que a gente conquiste a felicidade, né? Para que a gente conquiste a bem-aventurança. No mínimo, nós temos o Sermão do Monte, que é classificado em as bem-aventuranças e todas as orientações deixadas por Jesus para que nós pudéssemos nos desenvolver enquanto espíritos que somos. Olha só que interessante. Então, na verdade, para o espírito, essa conquista ou esse refazer do caminhar, ele é muito mais simples quando ela está no corpo. Porque nós ficaremos afastados justamente pelo esquecimento do passado, dessa dor tão grande, seja a dor que nós causamos, ou seja a dor que nós achamos que nós somos vítimas, e nós estaremos diante da possibilidade de refazer relações afetivas. Então, na verdade, esse planeta é uma abençoada casa a todos nós. É uma grande oportunidade a todos nós, né? Por quê? Porque nós sabemos que, no geral, nós somos tomados pelo arrependimento, mas que o arrependimento, ele ajuda o progresso do espírito, mas nós não podemos esquecer que o passado precisa ser expiado. Nós precisamos nos corrigir. Nós precisamos, né? É engraçado que na nossa fala cotidiana, nós falamos que quando o vaso se quebra e ao colá-lo, ele nunca mais voltará a ser o mesmo. Mas não, porque nós não nos quebramos, nós cometemos equívocos. Então, um espírito que comete equívocos, seja neste mundo, ou seja em outro mundo, ele terá a oportunidade de se colar. E quando ele se colar, e esse se colar é pela regeneração, pelo desenvolvimento daquilo que é necessidade, que é necessário ao espírito para ser feliz, ele voltará a ser pleno. Porque nós não deixamos de ser quem nós somos. Nós somos espíritos. Talvez a gente não reconheça isso. E é interessante perceber que a nossa história ela está recheada, né, dessa prova de que somos espíritos. A nossa própria história, né, de reconhecer, né, de início, né, estão lá está registrada na Bíblia, né, a origem da população, origem da raça humana, lá, pensando na raça adâmica. Quem estuda um pouco mais vai reconhecer que somos nós, né, que, de alguma forma, ganhamos na Terra e tutelados por Jesus essa oportunidade de uma nova caminhada. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, é só ir, ó. Está aqui, ó, esse livro aqui, A Caminho da Luz. É um excelente livro para que a gente possa refletir sobre essa questão da oportunidade de estarmos no mundo de prova e expiação. O que podemos aprender, né? Tem a raça adâmica, tem os egípcios, né? Que trouxeram tanto desenvolvimento de tecnologia e para que nós pudéssemos avançar, para que possamos avançar. E aí a gente vai concluindo, que a gente precisa concluir, né? Que a Terra, esse nosso planeta, ela vai nos dar as condições necessárias
para que a gente possa espiar, sim, né? Mas também ela vai nos dar as condições necessárias para que possamos avançar. Avançar sem culpa, avançar com a segurança da luz do Evangelho. Nós temos um roteiro a seguir. Nós temos um caminho iluminado. Apesar das diversas dificuldades, apesar de tudo que nós vivenciamos, nós temos um caminho iluminado pela presença de Jesus. E aí, Emmanuel vai dizer o seguinte: clamas que não encontraste a felicidade no mundo, quando o mundo, bendita a universidade do Espírito, dilapidada por inúmeras gerações, te inclui entre aqueles de quem espera cooperação para construir a própria felicidade. Não maldigas a terra que te abençoa. Afirmas que esperas em vão pelo auxílio do mundo. Entretanto, é o mundo que espera confiantemente por ti. Então, na reflexão de hoje, pensando nos mundos de provas e expiações, pensando no que Santo Agostinho tem a nos dizer, propomos a mim e a todos nós que estamos compartilhando desse momento uma leitura realmente com bom senso, com as lentes da bondade, com as lentes da caridade do nosso mundo, daquilo que ele tem nos proporcionado, daquilo que ele tem a nos proporcionar. Após essa leitura, propomos que possamos refletir naquilo que o mundo espera de nós. O que somos capazes de produzir para que esse mundo seja melhor? O que somos capazes de produzir para que as guerras sejam essas guerras que podemos dar nome, ou sejam essas guerras menores que nos assolam na nossa caminhada, possam ser amenizadas? O que podemos produzir para que essas diferenças sociais que nos colocam nesta noite à frente de uma tecnologia que nos permite estarmos no mundo e coloca outros em condições de hoje não ter o que comer? Que possamos pensar o que podemos fazer para que nós, que hoje temos acesso a um sistema de saúde, temos acesso à medicina que nos garante a possibilidade de vivermos 80, 90, 100 anos, quando hoje ainda tem seres que, em função de ausência de cuidados, ausência de ter acesso a essa medicina, estão desencarnando aos 20, aos 30, aos 35. Estão desencarnando desnutridos, estão desencarnando de doenças básicas que hoje nós já somos capazes de superar, já somos capazes até de promover a crise. Então, a grande reflexão de saber da existência da categoria de mundos de expiações e provas é a oportunidade de termos, de refletir quem nós somos, qual a nossa missão, qual o nosso trabalho, qual o nosso ofício nesse mundo que nos recebe e nos aguarda nos dias de hoje. E para isso, irmãos, não há outro caminho, a não ser nos apossarmos, nos colocarmos em condições de, nessa leitura, estarmos com a lente do Evangelho de Jesus. Pois lá está, um roteiro seguro para que a gente possa conquistar a felicidade. E nesse roteiro, ele não diz que o caminho tem que ser sem dor, ele não diz que o resultado tem que ser imediato. Ele só nos dá um roteiro seguro para que nós possamos conquistar a felicidade. Então, a todos que me ouviram essa noite, ao 28º seu, pela oportunidade, o meu muito obrigado. Aos amigos espirituais que nos favorecem essas reflexões, o nosso muito obrigado, e a todos vocês, o nosso muito obrigado. E vamos agora terminar o nosso momento, né, com uma oração, agradecendo a Jesus,
agradecemos os amigos espirituais essa chance, né, de passarmos esses minutos, essa hora com Jesus. Jesus amado, querido de todas as horas, nossa gratidão. Gratidão por nos termos recebido, Senhor, quando, ainda não despertos, ainda mergulhados em trevas, ainda mergulhados nas dores que nós mesmos provocamos, nos sentíamos, Senhor, perdidos e desesperançosos. Nos sentíamos, Senhor, ainda distante do Pai. Então, hoje, agradecemos porque um passo desse despertamento já foi dado, pois estamos refletindo os seus ensinamentos. Estamos refletindo os ensinamentos que nos chegam através dos Espíritos. Estamos nos dando a oportunidade, Senhor, dessa convivência um pouco mais próxima, pois temos certeza de que o Senhor não está distante. Temos certeza que o Senhor ainda continua conosco. Apesar das possibilidades de estares nos mundos ditosos, estais conosco a cada dia, a nos lembrar, a nos orientar, a nos dizer que somos espíritos amados, que somos espíritos imortais, e, em sendo assim, devemos nos atentar à necessidade da valorização dessa condição que possuímos. Obrigado, Senhor. Que essas vibrações amorosas possam chegar a todos os lares. Que essas vibrações amorosas, acima de tudo, Senhor, possam chegar àqueles irmãos que ainda não o conhecem, que ainda estão na dor, que ainda precisam da irmã dor para esse despertamento. Mas sabemos, Senhor, que com certeza, pelo nosso próprio amadurecimento, um dia ainda estaremos juntos, ainda conquistaremos a condição de estarmos celebrando com a possibilidade da distribuição do bem. Muito obrigado de todo o coração e que possas abençoar todos os corações que hoje estão ligados a Ti. Muito obrigada, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado, 28º seu, desculpa, 28º seu, pela oportunidade que me dá, né, de estudar, de me apropriar um pouco mais dessas reflexões que os amigos espirituais nos trazem. Muito obrigada. Boa noite.